estamos aqui com o Neto Moreira, que é o diretor-geral do Fairmont e também dos hotéis de luxo do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Neto. Um prazer tê-lo aqui na Equipe Hotel. Que bom que deu certo. Peter, Uber, é uma alegria muito grande estar aqui. Nós estamos na Equipe Hotel e eu vou levá-los para o Rio de Janeiro logo mais, mas a gente vai conversar um pouco hoje. Estou muito feliz pelo convite, uma alegria muito grande poder estar aqui com você, meu amigo, e conversar um pouco com a sua audiência e falar um pouquinho sobre a hotelaria e o turismo. Conhecer você melhor, eu diria. Vamos conhecer quem é o Neto. Você Neto já me conhece. Eu conheço você desde que você foi lá para o Canadá e voltou. Verdade. E parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim, né? Tem passado antes disso. Que legal. Conta pra gente como é que você foi parar na hotelaria. O que te levou a trabalhar em hotel? Mas a gente tem uma coisa também, viu, Neto? É desde o pequeno Neto até hoje. Ali naquele momento do que eu vou fazer e a escolha pela hotelaria. Muito bem lembrado. Se a infância fez você ir para a hotelaria ou se foi por acaso? Na verdade, não. Na verdade, eu venho de uma família de profissionais liberais ligados à saúde. Né? Meus tios, meus parentes, sobretudo meu pai é médico. Sempre me inspirou, né? A gente sempre segue as inspirações dos pais no início. Então eu comecei a me orientar sempre direcionado para a medicina. Eu queria ser médico e comecei a estudar para medicina. Acompanhava meu pai em cirurgias para entender, para ver como que funcionava, se era o que eu queria realmente. Você tem uma cara de médico, né? Falando agora. Mas na verdade eu falava para o meu pai que eu queria ser um médico, mas eu queria ser um médico sem fronteiras. Eu queria trabalhar no Médecins Sans Frontières, porque eu queria viajar, eu queria conhecer as pessoas, eu queria conhecer as culturas. Claro que eu queria ajudar as pessoas, mas eu queria conhecer o mundo. Entendi. E meu pai falava, tudo bem, faça medicina e depois você faz o que Seu pai te direcionar. Já quis resolver a questão, falou, primeiro faça uma medicina e depois você vê. Eu tinha um sonho adolescente, ao mesmo tempo que eu almejava ser médico, eu tinha um sonho adolescente que eu falava, quando eu me aposentar da medicina, que eu for ter meu tempo para mim, eu quero ter um restaurante. Gostava de cozinhar desde a adolescência, da infância. Que legal. Então, eu gostaria de ter um restaurante. E tudo bem, isso continuou e descobri as aulas de turismo aqui na AMB Morumbi, aqui em São Paulo. Fui assistir uma aula de turismo na época e me apaixonei. Adorei a aula de turismo, as viagens, o cotidiano do turismo, as culturas, essa diversidade. E falei, eu acho que é mais para esse caminho que eu quero ir. Legal. Mais para esse caminho que eu quero ir. Mas eu já estava nos meus anos de cursinho, estudando para vestibular de medicina, que continua até hoje sendo um dos mais desafiadores, acirrados. E quando eu trouxe essa novidade para meu pai se surpreendeu, claro, eu já tinha criado uma expectativa nele e não foi tão simples assim convencê-lo. Sim. Eu levei uns 6 meses. E como naquela época, a gente está falando aí de antes dos anos 2000, né? As escolas de hotelaria no Brasil eram ainda muito recentes, o turismo era ainda muito recente. E aí eu queria fazer hotelaria, mas não no Brasil, ou na Suíça ou na França. E aí eu participava dos salões de turismo, vinha buscar informações, não tinha tanto acesso à internet tão fácil como hoje. E trazia as informações para o meu pai, comecei a estudar francês ao mesmo tempo, com professores da Aliança Francesa. E fui desbravando esse caminho, minha mãe me apoiando e me ajudando a convencer meu pai, até que consegui desenhar esse projeto e ele me autorizou a fazer essa viagem. E fui para a França fazer meu primeiro ano de hotelaria, mise à niveau, com 6 meses de francês e estudar. E foi aí que tudo começou. Quando eu voltei do meu primeiro ano, meu pai falou assim, parabéns, você batalhou, se dedicou, era isso que você queria, tem todo o meu apoio. E hoje é um grande parceiro e torcedor da minha carreira. Como é que ele te vê lá no Fairmont, assim, quando ele vai lá, ele deve sonhar assim, né? Ele adora, as equipes também, quando ele está lá, ele é uma pessoa muito bondosa, ele é médico até hoje, ele trabalha, pediatra, e minha mãe também, então quando eles estão lá, as equipes adoram, o mimam muito, então ele está sempre participando. Você é filho único? Nós somos 3 irmãos. 3 irmãos. Legal. Eu sou o mais velho, tenho um irmão mais novo de 2 anos, mais novo do que eu, e tenho um temporão, que é um irmão de 15 anos mais novo do que eu.
um irmão temporão. Alguns deles foi para medicina, ou não? O meu irmão do meio foi influenciado por mim. Então, ele começou a O estudar legado da hotelaria. medicina, o pessoal ficou meio... Seu pai ficou preocupado, né? Foi, ele se influenciou por mim, então ele foi estudar hotelaria, se formou em hotelaria, mas ele sempre teve o viés muito artístico. Ele sempre desenhou, músico, e aí depois ele não se encontrou na hotelaria, mas se formou, diplomado, foi estudar arquitetura. Se formou em arquitetura, desenha muito bem, uma criatividade imensa. Também não era o que queria, foi fazer um conservatório de música, se formou em música e hoje trabalha com agronegócio, produtor rural, Olha no só, Paraná. que legal. No Paraná, que é o estado de onde nós somos originários, da família. sim? Eu nasci em Maringá, no Paraná. Tá, legal. Boa legal. cidade. É. E aí, como é que foi lá? Você estava na França, quanto tempo durou? Foram 4 anos de estudo ou não? Eu fiquei na França 3 anos. 3 anos. Primeiro ano de mise à niveau, depois desse primeiro ano, estágio. Meu primeiro estágio foi no Hotel Concorde Lafayette, um hotel de 1000 quartos. Caramba. Hoje em dia, uma torre em cima do Palácio de Congressos de Paris, o Palais de Congrès, que é o maior centro de eventos de Paris, ali próximo de Roland Garros, Boulevard de Boulogne, e foi uma grande escola. Ali eu fiz meu estágio na cozinha, no room service, nos restaurantes e na telefonia. Foi o meu primeiro estágio. Eu já tinha estudado numa escola, no hotel escola. Então nós tínhamos muito aprendizado, né, na cozinha, atendendo, isso me ajudou bastante nesse primeiro ano. Depois férias no Brasil, sempre eu voltava de férias para o Brasil, matar a saudade de casa. Pegar um verãozão, um calorzinho. Nós, latinos, temos muita saudade, né? Sim. Do nosso calor humano aqui da nossa Ainda mais Rio de Janeiro, né? Não, nessa época eu morava com meus pais, moram até hoje no interior de São Paulo. Ah, tá. Em Bragança Paulista. Então, Bragança. Bragança Paulista, fica pertinho aqui de São Paulo, aqui de Guarulhos. E eu nasci em Maringá, no Paraná, e sempre retornei para Maringá. Meus tios, avós moram lá até hoje. E depois desse primeiro ano eu voltei para a França, para um segundo ano já direcionado. Na França você escolhe entre a orientação gastronomia ou marketing e gestão. E no segundo ano eu direcionei para marketing e gestão, meus estudos. E o segundo ano de estágio, depois da conclusão desse segundo ano, era um estágio internacional. E foi aí que eu fui para Nova York fazer um estágio no Sofitel Nova York. Foi aí que minha aproximação com a Accor nasceu, nesse primeiro estágio em Nova York. Foi muito bom. Foi muito bom. Lá a gente se dedicava muito e muitos outros estagiários também. Tive meu primeiro mentor da minha vida, foi lá, o Jean-Christophe Gras, um hoteleiro incrível que me inspira até hoje. E depois desse segundo ano, de novo, férias no Brasil. Eu fui à Accor 5 anos e meio em vendas, né? A maior parte do tempo. E quando a gente tinha uma venda para o Sofitel Nova York, era uma coisa diferenciada. A gente vendia até com orgulho, assim. E o hotel hoje está em reforma, o Sofitel Nova York hoje está em reforma, reabre no começo do ano que vem, com os quartos reformados, um projeto lindíssimo que merece. A localização do hotel é fantástica. Legal. Ali na 45, entre a Quinta e a Sexta Avenida, próximo da Times Square, mas não na Times Square, que dá um pouco mais de intimidade para o hotel, mas está bem ali no movimento de Nova York. Muito Bem no burburinho. Bem no burburinho. E você nunca teve vontade de ir para fora e trabalhar fora? Não como você foi trainee e foi estagiário. Depois você tem uma passagem no Canadá também. Tenho uma passagem no Canadá. Então, meu terceiro ano eu voltei para a França para terminar meus estudos e me formar e comecei a trabalhar. No meu último ano de estudo eu comecei a trabalhar. Eu acho que é isso que hoje falta muitas vezes para muitos jovens na hotelaria, que é entender realmente da base da hotelaria, né? Da onde que ela existe. Então, eu trabalhava de madrugada, eu era auditor noturno em um Mercury, no Mercury próximo da cidade que eu estudava. Então, eu estudava o dia todo, voltava para casa, descansava e à noite, 11 horas, eu começava meu turno de auditor noturno no Mercury. Terminava às 6 da manhã, passava em casa, me trocava, ia para a escola, para a universidade, estudava. No meio da tarde eu voltava, era aí que eu dormia. O melhor horário para dormir. Dormia e voltava para o trabalho. E eu já estava trabalhando, terminando meus estudos, quando eu fui chamado pelo Sofitel Nova York para retornar. Olha só.
E aí foi ótimo, e aí fazia parte dos meus desejos de ter uma carreira internacional. Voltei para o Sofitel Nova York, trabalhei por 2 anos no Sofitel Nova York, Legal. até a abertura do Sofitel Montreal. Que eu fui e acompanhei o Jean-Christophe Gras como gerente geral do Sofitel. Ele era o gerente geral do Sofitel Montreal. Ele era o gerente de operações do Sofitel Nova York, ele foi promovido para gerente geral do Sofitel Montreal. E aí eu acompanhei. Aí em Montreal fiquei 8 anos, Peter. Eu acho que eu passei por todas as áreas, desde recursos humanos, assistente do gerente geral, alimentos e bebidas, evening manager na área de hospedagem, trabalhei em vendas, grupos e eventos. Que legal. Acabei fazendo Que experiência boa. Passou por todos os departamentos. Foi uma grande aprendizado. E a Cor permite isso. Sim. Né? A Cor, eu posso agradecer muito a Cor e dizer a todos que desejam integrar um grupo hoteleiro hoje em dia que ela te acompanha e te apoia no que você deseja fazer, né? Criando o seu plano de carreira, você consegue se satisfazer, que eu acho que isso é muito importante hoje em dia, e as ambições nossas vão mudando também, né? As orientações vão mudando também, e você ter a oportunidade de construir a sua carreira e agregando para você, isso contribui muito para a sua paixão pelo que você faz, pelo prazer pelo que você faz e pela contribuição que você traz também para a empresa. E aí depois de Montreal eu retornei para o Brasil, já queria retornar e já era perto de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, eu falei, é o momento de retornar para o Brasil. Corajoso, hein? Sim, foi um step back na carreira, porque se reorientar num novo país dessa forma é um step back, então Sim. Eu voltei para o Brasil. E você começou lá na recepção, né? Eu era diretor de operações, gerente de operações em Montreal. Em Montreal. Acabei de ser promovido gerente de operações em Montreal. E aí eu falei, não, quero voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, que eu vim bater na porta da Accor, era para uma vaga de chefe de recepção. Olha. E um grande mentor meu, que é o Najin Alfal, que foi diretor regional da Sofitel na América do Sul por anos, que eu já o conhecia de Montreal, que ele tem 2 filhos em Montreal, que vivem em Montreal, então nós nos conhecíamos. Ele falou, Neto, entra que a gente vai cuidar de você. E assim foi, de chefe de recepção para gerente de recepção, para gerente de hospedagem, para gerente de operações e para gerente geral. No Sofitel Copacabana, preparamos o hotel para a Copa do Mundo em 2014, quando eu voltei para o Brasil foi 2012. Aí preparamos o hotel para a Copa do Mundo em 2014, depois tivemos a visita do Papa em 2015, Jornada Mundial da Juventude, 2016 Jogos Olímpicos. Exatamente. E 2017 fechamento do Sofitel Copacabana para a grande obra de transformação e trazer o primeiro Fairmont para a América do Sul. E nesse momento eu fui para o antigo Caesar Park em Ipanema, posicioná-lo como Sofitel Ipanema. Sim. Lá eu fiquei 2 anos e fizemos o grande movimento de abrir o Fairmont Copacabana no mesmo dia que nós fechamos o Sofitel Ipanema, no dia 5 de agosto de 2019. E aí nós tínhamos 2 equipes, uma fazendo o fechamento do Sofitel e outra fazendo a abertura do Fairmont. E foi muito bonito naquele dia porque todos os hóspedes do Sofitel foram os primeiros hóspedes do Fairmont. Nós tínhamos uma equipe de mordomos preparando as malas e uma equipe de motoristas fazendo os transfers dos hóspedes de Ipanema para Copacabana, e chegaram em Copacabana, tapete vermelho, flores, músicos, champanhe, fotos, e foi uma semana de celebrações. Que legal, que foram momento. eles os primeiros a chegarem no hotel. Eu me lembro o primeiro casal que chegou no hotel, era um casal em lua de mel, franceses. Ô, louco! Que chegaram em lua de mel e foi incrível. E eles receberam um upgrade na suíte presidencial do Fairmont. Que bacana, que bacana. E você passou por países diferentes, então aprende ali muito da hospitalidade na França, né, no começo ali de uma formação, vai para a América do Norte, que já tem ali as suas diferenças, enfim, dentro do contexto, e volta para o Brasil. E a gente está falando do contexto da América do Norte, que a Accor não é muito forte, né? Se não me engano, na época tinha... Não era, hoje não era. Hoje já é até um pouco mais, mas na época tinha, sei lá, umas 3, 4... Depois ela fez aquisições de outras redes, né? E aí incorporou, né? Foi a aquisição da Fairmont, da Raffles e da Swiss Hotel, que a Fairmont é muito grande na América do Norte. 50% do portfólio da Fairmont está na América do Norte, ou seja, 45 hotéis hoje estão na América do Norte. Os outros 45 hotéis estão espalhados pelo mundo, mas a aquisição da Fairmont em 2016 foi muito importante para ter esse footprint da Accor na América do Norte.
E como é que foi esse desafio de... Porque a gente tem sempre aquela... Trabalhei pela Accor em Porto Alegre 2 anos. A maior parte do tempo da minha carreira foi aqui em São Paulo, todo o restante dos anos. E já teve ali um choque de mudança, de adaptação, né? E eu imagino como é que deve ter sido para você, porque uma hora é Europa, outra hora é América do Norte, depois a América do Sul. Como é que foi esses momentos aí? Uber, a gente começa a criar o nosso próprio mundo, né? Se você me perguntar, Neto, você prefere morar onde hoje? Na verdade, não existe um melhor país, uma melhor cidade, né? Mesmo no Brasil, a gente começa a querer um pouquinho o que tem de melhor de cada lugar e criar o seu próprio mundo, que não existe, né? Então, quando eu estava na França, eu sentia falta de muita coisa do Brasil. Quando eu estava em Nova York, muita coisa da França e muita coisa do Brasil. Em Montreal, eu sentia falta de muita coisa. E aqui no Brasil é óbvio que eu sinto muita falta de vivências de lá e daqui. E quando eu voltei para o Brasil, também foi um choque cultural. Porque eu tinha ficado praticamente 15 anos fora do Brasil, não tinha trabalhado no Brasil ainda. E quando eu retornei para o Brasil, foi um choque cultural. Porque, claro que você vai se adaptando à cultura, à forma de trabalho, óbvio, às legislações, mas também se aculturando com os países e as cidades que você vive. E voltar para o Brasil, voltar para o Rio de Janeiro, é claro que o Rio é mais informal, o Rio tem mais essa aproximação cultural, esse lado latino nosso, e eu estava voltando da América do Norte. Exato. Mesmo que o Canadá, a província que eu estava, que era Montreal, tem muito do lado latino, do lado francês. Sim. Então era mais presente essa flexibilidade de aproximação das pessoas, né? O canadense, o quebequense, né, quem mora na província do Quebec, é muito caloroso. Você lembra, nós nos conhecemos lá, é muito caloroso. Então, mesmo que o frio seja intenso, o calor dentro deles é muito presente. Isso é muito bonito na cultura. Mas foi um choque cultural muito grande de retornar para o Brasil e começar a entender as regras, a forma de trabalho do Brasil. Você tem que ter muita calma e muita paciência para ir se adaptando. É um choque cultural. Quando você voltou para São Paulo, quando você voltou de lá, você veio para Guarulhos ou foi para o Rio direto? Não, eu voltei para o Brasil, eu saí por uma decisão pessoal e eu fiquei um pouco na casa dos meus pais. Porque chegar em Guarulhos, depois de ficar 15 anos, e depois pegar a Marginal, realmente dá uma depressão pós-viagem mais forte ali, né? Agora você chega no Rio, ainda é bacana, né? Pô. Bragança Paulista, onde meus pais moram, é uma cidade agradável. Muito né? agradável. Eu tenho muitos amigos de infância, então até hoje, a gente é muito, muito, muito próximo, muito unido. Mas é óbvio, chegar no Rio de Janeiro é maravilhoso, maravilhoso. Não, o Rio, sem dúvida, é uma das cidades mais bonitas do mundo, sem dúvida. Se não for a mais bonita, por causa do seu conjunto geológico, né, com aquelas pedras, vamos dizer, aquelas rochas, aqueles rochedos enormes, não tem igual. E o calor lá ali a vibe, né, o mood carioca é algo que entra dentro de você, né? Você acaba assumindo aquilo e curtindo aquela pegada, né? Todo mundo que vai para o Rio de Janeiro quer viver o estilo de vida do carioca, que eu acho que é o mais gostoso da cidade. É claro que a cidade é uma cidade completa, né, para atender o turismo. E eu falo que ninguém vai no Rio de Janeiro só a trabalho, né? Todo mundo acaba indo para o Rio de Janeiro e aproveitando da cidade também, né? Que você vai dar uma corridinha na praia de manhã antes de uma reunião, ou saia para jantar à noite e viva aquele ambiente do Rio de Janeiro. É uma cidade completa. Você tem arte, cultura, moda, design, gastronomia, natureza, você tem museus, você tem a praia, mas o estilo de vida que é o que mais atrai o público, nacional e internacional. A negócio ou a lazer. É o estilo de vida do carioca que a gente exporta. Que legal. E bom, vamos falar um pouquinho do hotel, já que a gente está falando do Rio. Você conseguiu ali, junto com sua equipe, fazer com que o carioca adotasse o teu hotel, né? Isso você já traz lá do Sofitel Ipanema, que eu lembro naquela época, quando eu fui fazer um in-loco ali, você já comentou que a ideia era trazer a comunidade para dentro do hotel, né? A sociedade, né, para dentro do hotel. Então, explica um pouco mais sobre essa questão, porque bate muito comigo. A gente vai entrar no assunto de business, tá, gente? De hotelaria, mas é importante isso. Porque eu sempre falo que um hotel, ele tem que ser, assim como a Fórmula 1 é para o setor automobilístico,
um hotel é para o setor residencial. Então, tudo que acontece dentro de um hotel, você pode espelhar para dentro da tua casa, né? Então, explica um pouco sobre essa questão de trazer a sociedade, de abrir o hotel pensando no passante e não só no hóspede. Eu acho que a hotelaria de luxo, ela é inclusiva. Eu acho que começa por aí toda essa ideia de trazer o cidadão para dentro do hotel. O luxo é inclusivo, então o luxo não é exclusivo, ainda mais hoje, onde a gente quer que o luxo seja diverso, que a gente integre as comunidades, então a inclusão é muito importante. E aí o que a gente vê? Quando você viaja, quando a gente viaja, que a gente vá para Nova York ou que a gente vá para Madrid, aonde que a gente quer estar? Aonde o madrilenho está. Em geral, quem mora na sua cidade sabe o que tem de melhor na sua cidade. Então, desde 2015, quando a gente começou a desenhar a estratégia do Fairmont, já pensando no Sofitel Copacabana, no Sofitel Ipanema, foi de enaltecer a cultura local e de fazer o cidadão que mora na cidade frequentar o hotel. E para isso você precisa criar não só o produto, mas sobretudo o serviço e a experiência para ele, né? Ninguém no Rio de Janeiro quer entrar no hotel de terno e gravata. Sim. Você está no Rio de Janeiro. Então você precisa não ter um recepcionista de terno e gravata, senão você não vai conseguir criar esse link. E o produto também tem que ser um produto mais despojado, mesmo que elegante, mas mais integrado com o local. Por quê? Porque o hóspede, que quando ele busca encontrar o lifestyle daquela cidade, e ele encontra o próprio carioca vivendo dentro daquele hotel, ele abre a janela do apartamento dele no Fairmont e fala: por que eu vou para outro lugar se o carioca está aqui dentro e eu já estou no lugar onde está acontecendo aqui na cidade? E aí a gente brinca com aqueles 6 pilares de experiências que a gente tem no Fairmont. Um deles é a música, que a gente traz música todos os dias da nossa programação musical, de segunda a segunda, das 20 às 22 horas, tem música ao vivo na piscina. E sextas e sábados, dentro do bar, a música se estende das 10 às 2 da manhã. Legal. A gente está no Rio de Janeiro, gente. Tem que dançar e tem que escutar música. E a gente tem parcerias incríveis com o Blue Note. Segundas-feiras é a segunda Blue Note. O Blue Note fecha e a gente traz os músicos do Blue Note. A gente vai brincando, assim, cada dia um ritmo musical diferente. E a gente traz um dia de descobertas para deixar o palco para novos artistas praticarem. E a gente também leva a música para fora do hotel. Então a gente apoia alguns festivais de música na cidade do Rio de Janeiro, levando o FEMA para os festivais de música, e a gente faz isso com todos esses 6 pilares. Esporte é outro pilar importantíssimo que integra a cidade, não só o que a gente tem no hotel. Eu me inconformava um pouco de nós não termos, no início, um local para o hóspede poder usufruir da praia. Com uma aula de beach tênis que hoje em dia vocês devem fazer também. Não foi ainda. Mas o beach tênis, a canoa havaiana, o stand-up, que ali para ver o nascer do sol, hoje em dia são 100, 150 pessoas diariamente vendo o nascer do sol, a gente é privilegiado com a localização, o nascer do sol ali na frente. Mas também os esportes que a gente leva para fora do hotel. Então a gente apoia o golfe no Itanhangá, no Parque Olímpico, no Gávea, a gente apoia torneios. Nós temos o nosso Golf Weekend, que é um final de semana de golfe no Fairmont. Nós temos o Circuito Fairmont de Beach Tênis. Legal. Uma vez por mês, a gente tem 450 atletas num campeonato no Posto 4 em Copacabana, jogando beach tênis, com a Confederação Carioca de Beach Tênis. E isso acontece com 12 etapas durante o ano e a premiação acontece no hotel. Temos a nossa regata Fairmont, que vai acontecer agora em novembro de novo. Ano passado foram 61 veleiros nessa regata. Então a gente se aplica muito no esporte também fora do hotel. Depois a gente tem o bem-estar, que é o nosso terceiro pilar de experiências. Não só o spa, mas as aulas de yoga, mas também o que a gente faz fora do hotel. A gente está apoiando um beach club na Lagoa agora e levamos o spa para lá. A gente tem um espaço de spa na Lagoa, que legal, hoje em dia, aberto ao público carioca que está lá passando, está lá Fairmont Spa, com aulas de yoga aos sábados. Casa Cor é um outro projeto que a gente está presente. Nesse momento acontecendo Casa Cor no Rio de Janeiro, o nosso espaço é um spa. E ali a gente faz aos finais de semana uma experiência de musicoterapia. Ou seja, um dos nossos instrutores vai, o público que está passando no Casa Cor se acomoda no nosso espaço e tem um momento de introspecção com musicoterapia, muito bacana.
Então a gente leva também o bem-estar para a comunidade e não só traz ela para dentro do hotel. E falando de arte, moda, cultura e design, como Casa Cor, a gente também faz muitos projetos como esse. Casa Cor, nós somos hotel oficial, a própria Arte Rio, que aconteceu no final de semana passado no Rio de Janeiro, nós éramos hotel oficial e a gente levou uma exposição do Fairmont para lá. Legal. Uma exposição, nós temos uma artista que já fez uma exposição para nós no Natal do ano passado, com NFTs, uma exposição virtual, com fone de ouvido, integrando música e imagens, e a gente levou lá vários monitores no nosso espaço, permitindo isso de acontecer. E o que a gente faz dentro do hotel, né? Os desfiles de moda que lá acontecem, os eventos ligados à arte, que nós temos um vernissagem, uma exposição rotativa a cada 2 meses, trazendo espaço para artistas locais apresentarem. Um quarto pilar que nós temos é a gastronomia, que é muito forte. E o Peter já ficou. Que legal. Não, a gente tem o Jérôme Dardiac e a gente também não traz só para dentro do hotel, né? Que o restaurante é brasileiro, você vai falar, mas a gente trabalha com Rio Gastronomia, a gente faz os eventos com o consulado francês, a festa francesa, a gente faz muita coisa externa. O catering é forte ali. O catering é forte, a gente faz muita coisa forte. O Peter, estou aqui no Hotel Love Talks, ele tem um levante para que os hotéis valorizem as suas gastronomias. E ele está completamente correto, que a gente fala até que a IB não é um problema, ele é a solução, né, para os hotéis. Né? Com certeza. A gente brinca hoje em dia, na Core e no Fairmont, que não se fala mais em A e B. Não se fala mais em F&B, a gente fala de F&B e A e B e entretenimento. Boa. E o Jérôme Dardiac, que é o nosso chefe executivo, que você conhece muito bem. Sim, querido. É um francês carioca. Sim, né? Francês brasileiro, carioca, trabalhou na Bahia. Tênis 3 vezes por semana, adora. E eu gosto muito quando ele joga beach tênis, porque chega com um bom humor fantástico no dia a dia. Chefe bom-humorado é bom. Não, mas ele é um craque e ele trabalhou em várias regiões do Brasil, então ele viaja o mundo todo sem sair do Brasil, com ingredientes, ele conhece os produtores. Não, a gastronomia do Fairmont eu digo que tem só conhecendo ali. Agora, eu dou um recado para você, hoteleiro, que tem essa dúvida de o que fazer com alimentos e bebidas, que eu acredito também que o termo correto é gastronomia, porque alimento e bebida é muito técnico. Então, o que você pode fazer de gastronomia no teu hotel? Vai lá conhecer o Fairmont e bate um papo com o Neto, que ele vai te dar boas dicas aí para você levantar o teu hotel. E vocês fizeram uma ativação, acho que não foi no carnaval desse ano ou do ano passado, que foi muito legal. Porque eu acho que uma coisa que vocês conseguem trabalhar muito bem também são as redes sociais, no sentido de divulgação dessas ações, mas de uma maneira mais próxima mesmo, assim, né? Da pessoa olhar e falar, poxa, talvez até poderia estar ali participando, enfim. Não fica um hotel distante, né? Eu sou muito humilde em dizer isso, mas muito orgulhoso da equipe. Hoje nós estamos com 700 colaboradores diretos no hotel, além dos extras, dos temporários e dos terceirizados. Então é uma grande família, né? Mas desde o início, a gente construir toda essa estratégia, não seria possível se a equipe não acreditasse, não abraçasse, não fizesse essa entrega. Então eu fico muito orgulhoso da equipe, que rapidamente, hoje a gente completou 6 anos, né? Em 2025, 6 anos de história, e rapidamente a gente conquistou um espaço importante na hotelaria nacional, internacional, no turismo de luxo, na cidade, integrando todos os players, e ali com hotéis que estão lá há 50 anos, 100 anos de história. A gente conseguiu conquistar esse espaço, eu fico muito orgulhoso. Mas não há sucesso sem 3 pilares para mim. Primeiro são bons parceiros, depois muito bons amigos e terceiro, e o mais importante, uma muito boa equipe, que é um pilar fundamental. Mas a gente tem trabalhado isso com muito capricho, com muito esmero, com muito cuidado, como você está dizendo. E tudo isso mantendo sempre esse foco. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, quando nós fechamos os hotéis, nós continuamos tendo os nossos shows musicais, muitos devem lembrar disso, nossos shows musicais no Instagram. Sim. Na casa dos nossos músicos, eles entravam no horário do show deles, a gente continuou pagando eles continuaram recebendo, foi uma forma de ajudá-los também. E eles entravam na casa deles, todos eles se conectavam numa live
preparavam seus drinks em casa e o show continuava. Então, mesmo na pandemia, a gente continuou próximo do nosso hóspede, do nosso cliente, do nosso colaborador, e a gente fez isso. Uma coisa incrível que eu me lembro hoje, o comitê de direção se reuniu. Uma história aqui no nosso Lobby Talks para a gente conversar. Boa, legal. Gostamos. Essa é legal. Toda vez que eu me lembro dela, eu me emociono, porque nós abrimos o hotel no dia 5 de agosto de 2019. 8 meses depois, nós fechamos o hotel para a pandemia. Ficamos fechados 5 meses. Reabrimos só em setembro. Mas nesses 5 meses fechados, nós iríamos comemorar nosso primeiro ano de história, em agosto. E o que nós faríamos com o hotel fechado e todos os colaboradores em casa? Então o comitê de direção do hotel se reunia, a gente se reunia, fazia conferências, acho que 3 vezes por semana, eu me lembro. Alguns a gente acabava se falando mais vezes, mas o comitê se falava 3 vezes por semana e a gente se combinou de se reunir no hotel e cozinharmos. Vamos cozinhar juntos para esse aniversário. E aí o Jerome teve uma dor de cabeça, imagina, conosco, o nosso chefe. Fomos cozinhar brownies, bolos. E fizemos bolos, pegamos a lista dos endereços dos colaboradores. Depois que os bolos ficaram prontos, as tortas ficaram prontas, cada um saiu com uma lista de entregas. E fomos nas casas dos colaboradores entregar para eles uma forma bonitinha com o bolo e desejar um feliz aniversário. Quantos colaboradores? Para a equipe. Naquela época a gente tinha 250. Caramba, mas mesmo assim... Ainda bem que o trânsito, naquela época não tinha trânsito, né? Então conseguia chegar. Mas foi muito bonito, as pessoas se emocionavam quando eles nos viam chegando em casa, e nós muito mais ainda, né? Porque a gente fez, e a gente tinha que entregar, abraçar, mas foi muito emocionante esse cuidado, esse capricho. Eu vou entrar na tua pegada, parabéns aí por essa iniciativa, mas vou entrar nessa pegada aí dos colaboradores. Com essa questão toda da diversidade, né, que na minha opinião é uma evolução muito grande para a humanidade, porque acaba abrindo a cabeça das pessoas e estando ali você faz parte também, porque a gente está no mesmo planeta, né? E estamos todos juntos. Então ver essa diversidade, para mim, eu vejo isso como um grande momento de evolução da humanidade. Primeiro porque você tem que ter aceitação, não uma aceitação fictícia, só para inglês ver, não, uma aceitação do coração mesmo, porque aquilo é o que aquela pessoa deseja para ela, é aquilo que faz ela ficar feliz. E se ela está feliz, eu estou feliz, né? Por que eu vou julgar a felicidade dela, né? Como é que vocês trabalharam essa questão? Nas várias hospedagens que eu estive lá, eu pude perceber isso. Isso preenche o hotel de uma forma muito bacana. Como é que foi essa decisão e como foi o processo para isso acontecer? Olha, eu costumo, nas integrações, a gente tem uma integração de novos colegas, colaboradores, uma vez por mês. São os novos que entraram na equipe. E eu vou dar as boas-vindas a eles. Nosso gerente de treinamentos lá conduz esses 2 dias de integração primeiros. E eu tenho uma parte que eu faço uma apresentação para a equipe. E eu peço uma coisa para eles apenas. Eu digo, vocês vão aqui dentro aprender muitos padrões, muitos rituais, muitos standards, mas eu quero pedir uma coisa para vocês apenas. Nunca deixem de ser você mesmo. Legal. Tudo que você for fazer e for aplicar o que você aprender, faça do seu jeito. Se você foi selecionado para estar aqui, você tem o que é mais importante, que é essa benevolência, essa gentileza, esse coração que foi identificado pela sua chefia que o entrevistou, que o trouxe para cá. A parte técnica você vai aprender, mas não deixe de ser você mesmo, de criar esse vínculo com o hóspede. Porque, na verdade, as equipes estão se relacionando com os hóspedes muito mais do que eu, claro, muito mais do que o comitê de direção, estão no dia a dia. E o que a gente costuma valorizar muito é: venha como você é e seja quem você quiser ser dentro da empresa. Vamos te acompanhar. Lembra que eu estava contando em Montreal que eu pude me experimentar diferentes funções e a empresa foi me acomodando e foi me estimulando e foi me acompanhando? É a mesma coisa hoje em dia. Para essa juventude que procura novidade até se encontrar, a gente precisa acompanhá-los e dar essa oportunidade para eles. Ainda mais na hotelaria. Sim. Que a gente sabe,
A hotelaria é uma paixão, né? O que nos move levantar da cama todo dia para servir, para ter esse carinho com os outros, é serviço ao outro ser humano, como você estava dizendo, né? Essa benevolência. Eu preciso fazer com muito prazer, eu preciso gostar do que eu faço. E para eu gostar do que eu faço, eu preciso entender o que eu faço, o propósito que me faz levantar da cama e fazer aquilo. Que legal, porque muito bom. A gente está tão em sintonia que era a pergunta que eu iria fazer. Porque geralmente, quando você olha a hotelaria de luxo, de alto luxo, quando a gente está falando no caso do Fairmont, quando está falando de outros produtos de luxo que tem, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, que estão iniciando na área, né? Negros, LGBTs, indígenas, enfim, eles olham e falam, não é para mim. Não me vejo trabalhando ali, que não é para mim. E pelo que eu estou entendendo, vocês têm um trabalho de aproximação com essas pessoas para virar e falar, não, pode vir aqui integrar a equipe, porque você não vai estar num lugar específico, né? Que infelizmente a gente sabe que ainda dentro de uma hotelaria tradicional, essas pessoas ou estão nos cargos invisíveis, né? Ou de repente, se ela pode ser uma recepcionista, uma hostess, enfim, ela olha e fala assim, mas não vão me aceitar como eu sou. E o trabalho de vocês lá, pelo que eu vi, é tipo falar, não, vem pra cá que... Essa diversidade, eu acho que esse tabu a gente já quebrou, e eu acho que hoje em dia o que a gente presta muita atenção nas pessoas é o sentimento, a emoção delas, né? Porque eu acho que o importante, e a gente não consegue estar bem o tempo todo. Não. Nós somos seres Claro, humanos. somos seres humanos. E é impossível, eu falo isso para as equipes, a gente já ouviu falar isso, né? Não traga os seus problemas para o trabalho. Meus amigos, isso não existe. Quando você volta para casa no final do dia, que você senta à mesa com a família, qual a pergunta que fazem para você? Como foi o seu dia? Seu dia de trabalho? E você não traz aquilo para casa? Óbvio, se foi um dia legal, você vai contar. Se foi um dia que teve algum problema, você vai contar também. E como é que você vem para o trabalho e não vai trazer também o que você está vivendo na sua vida pessoal? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre essas emoções e entender que nem todo dia todo mundo está bem. E saber entender que talvez um gesto diferente para aquela pessoa naquele momento vai fazer ela mudar aquele padrão e fazer ela se inspirar para fazer o mesmo para o outro colega ou para o outro hóspede. Então, hoje em dia, eu acho que é um passo além da diversidade já, que é cuidar dessas emoções das pessoas, cuidar desse sentimento que varia, se impacta no dia a dia também. Sim. Não, muito bom. Eu acho que é fundamental mesmo. E muito legal, porque quanto mais a hotelaria ela se torna inclusiva para todos, eu acho que melhor nós vamos ter uma hospitalidade que realmente é focada em todos, né? Então isso é muito, muito bacana. E você vê a evolução do mundo em inteligência artificial hoje em dia, a robotização, que é algo que vai acontecer, que já está acontecendo, que vai ser necessário. A gente usa muito isso no back of the house, em compras, a gente usa isso muito em CSR, a gente usa muito isso em treinamentos. Mas eu acho que no luxo, cada vez mais a humanização vai ser benquista, vai ser desejada. Nada melhor do que você acordar de manhã e alguém te perguntar como foi sua noite, Uber, você dormiu bem, como você está se sentindo hoje, Peter? O que eu posso fazer por você? Uma pessoa com um calor humano te tratando. Então, eu acho que a humanização no luxo vai ser cada vez mais valorizada nas relações diretas com o hóspede. É claro que a gente vai tirar proveito também da digitalização, da inteligência da internet das coisas e tudo isso. É isso. E muito bom. O papo tá fluindo, né? Tá fluindo, apesar da gente estar estranhando a barulheira aqui, né? Vamos falar, né? Sou bem sincero, né? Desafio de fazer acaba ao vivo, né, atrapalhando um pouco. Então, acho que precisamos de fone. Na próxima já ter fone. E é um sucesso aqui, hein, Peter? Todo mundo tá aqui. Tá todo mundo olhando aí, tá parecendo um aquário aqui. Tô me sentindo no zoológico. Vamos pôr um QR Code aqui para patrocinadores. Né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de outros assuntos aí. Como é que você está vendo a política no Brasil hoje? Olha, eu acho que para mim a política não me impacta muito no meu setor, impacta muito na economia, né? Que impacta no setor do turismo, né? Eu acho que a gente tem um momento hoje geopolítico mundial que nos cria muitas oportunidades. Você vê, por exemplo, a Air Canada.
criando novas rotas para o Brasil. Pela situação na América do Norte, você tem voos hoje Vancouver, Toronto e Montreal, São Paulo. E voos Toronto, Rio de Janeiro. Isso é fantástico para o turismo internacional, para o Brasil. Sim. A gente está batendo recordes. Hoje, até agosto, nós já atingimos a meta do ano de turismo internacional. Tanto no Brasil como no Rio de Janeiro. 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro internacionais. Que legal. Isso é fantástico. Então, México também desenvolvendo novos caminhos para descobrirem o Brasil, né? Porque a gente tem que entender, Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro não é um destino de praia, é um destino cultural. Né? O mexicano que vai vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ele não vai buscar praia, ele tem lá as praias do Caribe, mas ele vai descobrir a cultura, por isso que eu falo do lifestyle carioca. Então a gente tem essas oportunidades. Nós nunca tivemos no mês de agosto, agora, tantos europeus nos nossos hotéis no Rio de Janeiro como nós tivemos no mês de agosto. Legal. É fantástico, que é mais uma oportunidade que está surgindo desse momento de geopolítica mundial. Então a gente tem que saber olhar para isso de formas positivas e trazer resultados em função dele. Lá no hotel de vocês, o público é a maior parte estrangeiro mesmo, de quais localidades? Olha, hoje em dia a gente conseguiu equilibrar muito bem isso. A gente tem hoje em dia 60% internacional, 40% doméstico, em média. Assim. Um mix muito saudável. Sim. E assim, né, essa questão toda que os Estados Unidos tá fazendo agora, de, enfim, taxar aí os vistos em R$250, né, $250 para você entrar no país, já fizeram até, saiu recentemente, que caiu 25% do número dos vistos emitidos para os Estados Unidos. Então, obviamente que esse dinheiro, uma parte dele fica aqui no Brasil, as pessoas não vão para os Estados Unidos, viajam internamente ou vão para outros destinos, mas também, se a gente for olhar em nível internacional, faz com que outros países também não vão para os Estados Unidos. Primeiro pela questão da violência, dessa questão que está um pouco ainda, se sente inseguro de ir para os Estados Unidos. Então, muita gente está optando por outros destinos. E essa é uma grande oportunidade para o Brasil fazer um trabalho bom de divulgação e poder trazer mais turista para cá, né? Isso que tem que ser feito. Agora, você não respondeu aí muito bem, porque a pergunta não foi a questão política. O que você acha dessa questão da política hoje ter virado quase como um futebol? Né? Tem a torcida azul, a torcida vermelha. A polarização. Você não acha que as pessoas podiam pegar o que tem de bom aqui? Porque tem o lado bom dos dois lados e trazer para um caminho central e poder seguir assim? É o ideal, né, Peter? Mas quem... É uma competição, na verdade, né? Eu acho que no Brasil a gente precisava dar continuidade nas coisas. Independente do partido político, independente do direcionamento direita, esquerda, centrão, que fosse, eu acho que a gente deveria dar continuidade. Quando a gente começa um projeto e a gente termina esse projeto em 4 anos, encerra o projeto, não dá continuidade num projeto depois de 4 anos, depois de um mandato, a gente perdeu ali energia, recursos, dinheiro, investimento em algo que poderia trazer um resultado talvez em 6 anos, em 8 anos, em 2... Eu acho que a gente deveria olhar para o legado, independente de não ser o mesmo partido político, do legado do predecessor, para dar continuidade e concretizar alguns projetos que não seriam seus. Eu acho que isso faria, só fazendo isso, eu acho que a gente já conseguiria dar um passo muito grande, muito bom, de evolução em todos os setores, né? Na educação, na saúde, na cultura, no turismo, na agricultura e assim por diante. Dar continuidade nos projetos, não deixar elefantes brancos parados. E como é que o Neto cuida da cabeça? Através do esporte? Muito beach tênis, talvez? Uma corridinha ali, né? Olha, Porque a gente vai se defender sobre o beach tênis. Uma coisa é o beach tênis no Rio de Janeiro, né? Pô, é outra história, né? Você olhando ali o Corcovado, olhando o Pão de Açúcar, agora jogando... a gente aqui fazer um beach tênis na Faria Lima não dá. No meio de 4 prédios, né? Na próxima ida de vocês lá, a gente vai jogar com o Jerome, nós 4. Beleza.
Mas vocês vão dar um banho na gente, eu mas tô fora de forma. Mas você cuida da cabeça, assim, cabeça, corpo, com espiritualidade, através da religião, através do esporte, como é que você se cuida eu acho nesse sentido? que agradecer é a base, agradecer por estarmos aqui, por termos o privilégio de vivermos coisas incríveis, de estarmos convivendo com pessoas incríveis, é fundamental para começar o seu dia, né? Sim. Agradecer. Mas esporte, voltei a praticar, eu adoro esporte, de ping-pong a esqui. Adoro. E agora um esporte que eu descobri recentemente que me faz um bem enorme, que me desconecta completamente. E eu já praticava, eu pratico tênis, beach tênis, natação, eu sempre nadei muito, que está em contato com a água, mas esse esporte me fez tão bem que eu tento agora com mais regularidade praticá-lo, que é o golfe. Se você não se concentra no seu movimento, na sua movimentação muscular, na sua memória muscular, aquela bolinha não sai do lugar. E me faz bem, também pelo relacionamento, etc. É um esporte que eu estou descobrindo agora. E você tem um grande instrutor ali que trabalhou lá no... Sim, o Michael, né, Nash? Um abraço para o Michael ali. Grandes amigos que fazem golfe, alguns grandes parceiros na Cor também, outros amigos que fazem golfe também. Mas eu sempre pratiquei muito esporte. Corrida, mas aqui no Brasil nós não temos esqui. E você caminha também da tua casa até o hotel todo dia, né? Esse aqui é do lado ali. Eu moro muito perto, essa não vai. Aí não conta nos passos, né? Que legal. E a gastronomia, qual que é a tua preferida? Olha, você chegou a também aprender ali a cozinhar naquela época? Sim. Eu tinha aula de cozinhas no meu primeiro ano de hotelaria, que era o mise à niveau, se colocar no nível da hotelaria. Eu tinha aula de cozinhas todas as segundas-feiras, e era o dia todo na cozinha. A gente fazia desde foie gras a buffets, banquetes. Eu gosto de cozinhar, gostaria de ter mais tempo na cozinha, mas eu gosto de cozinhar abrindo uma garrafa de vinho e acompanhando os sabores. Que legal. Gosto de cozinhar. Bom, estamos chegando no fim. Uma hora passa muito rápido e a gente vai para a pergunta final, que eu passo as honras aqui para o meu companheiro. Perfeito. Qual que é o sentido da vida para você, né? Eu sei que a pergunta é muito profunda, é uma pergunta que às vezes a resposta não é fácil. Pode ser atualmente, pode ser num geral. Qual que é o sentido? Eu acho que a gente está aqui na vida... Boa pergunta, vamos lá. Eu acho que a gente está aqui na vida para evoluir, para ser melhor a cada dia. Eu sou muito crítico de mim. Antes de dormir, eu faço uma reflexão. O que eu poderia ter feito melhor hoje? O que eu poderia ter tocado melhor a vida de outra pessoa? Eu acho que a gente está aqui na vida para ser melhor a cada dia e com o propósito de ajudar o outro a ser melhor também. Eu acho que se você levar isso para o seu dia a dia, em todas as suas relações, de trabalho, de família, de relacionamento, de amor, de amizade, de negociação, de empresarial, negócios, como que eu posso ser melhor? Como que eu posso fazer o outro ser melhor? Eu acho que a gente não erra. Legal. Muito bom. Que legal. Antes da gente terminar, eu queria dar um presente para você, porque quando eu comentei com a querida amiga Renata Carvalho da Rialges, que eu estava fazendo podcast aqui, ela falou, não, então leva um presente para eles, para quem participar. Muito obrigado. E ela está deixando aqui um presente que é um cosmético, um amenity que está dentro do stand do Hotel do Futuro. Ele cumpre todas as normas ali de sustentabilidade. Então fica o presente da Renata para você levar para o Rio de Janeiro. Eu vou passar lá, dar um abraço nela e agradecê-la. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por estar com a gente e a gente se vê em breve no Rio de Janeiro. No Beach Tênis. No Beach Tênis, Gostou é isso aí. Do nosso lobby? Gostou de estar no nosso lobby? Achei fantástico, achei incrível. Que legal. Vamos convidar o Jerome também. Convido o Jerome, parabéns para vocês. Muito obrigado. Vida longa para o programa, incrível. É isso aí, obrigado. Obrigado. Você que chegou até aqui, então, dá um joia, curte e a gente se vê no próximo episódio. Até o Lobby Talks.